Cleusa, bom dia aos ouvintes, bom dia Pedro, bom dia Wagner, que nos escuta. Bom dia a todo mundo, bom dia Marcos, bom dia Pedro, bom dia Wagner e bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Agradecendo a todos, né? Com certeza, porque eles são o nosso suporte sem para chegar eles até o não ouvinte. teria sentido estar aqui, né? Então, a gente está aqui por conta deles. E em retribuição a gente pesquisa, a gente busca meios de conscientizar eles de como melhorar, de como adquirir uma nova consciência, né? Porque é tão difícil a compreensão de que nós temos que expandir a consciência e a maioria não sabe. É um tiro no escuro, né? Porque as pessoas, na verdade, estão sempre buscando respostas, querendo saber a sua missão ou querendo saber o que o futuro os reserva. Mas para isso eles precisam de uma orientação, né, Cleusa? É como eu falo para você, saia daqui e vai para o Ibirapuera. Vamos dar um exemplo, né? Sim. Se a pessoa não tiver uma orientação de como chegar lá... se eu não sei o caminho, né? Se ela sabe o caminho, ela vai de olho fechado, mas se ela não sabe, ela pode até ir perguntando durante o caminho, mas ela vai, como a gente diz, bater a cabeça até chegar lá. Até chegar lá. Então, esse trabalho que a gente realiza, tanto você com o mapa astral, eu com o mapa numerológico e outras terapias, nesse intuito de auxiliar as pessoas para que elas vá num caminho mais reto, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, né? E hoje, antes vamos também passar já os contatos, Marcos, antes de entrar no assunto, porque nós trouxemos o assunto de hoje, as heranças familiares, né? Isso. Autoestima e de onde vem, da onde surge tudo isso, né? Exatamente. Para quem quer saber um pouco mais sobre o seu mapa ou marcar uma consulta online, o telefone é 913 16 2396. E para atendimento presencial ou constelação familiar, você pode estar ligando no 985 55 6364. E o telefone para agendar o mapa astral é o 98578 2382. E se quiser mandar uma mensagem para mim, fazendo alguma pergunta, é o 940 328391. Então, começando, né, Cleusa? E também, né, Marcos, quem não conseguiu ouvir o programa e quer depois ouvir, né, pelo YouTube, a gente coloca lá toda semana o programa para que as pessoas escutem e vejam o assunto aqui que nós abordamos, né? Verdade, porque lá você tem os programas antigos e também tem outras coisas, um material extra que você coloca lá de orientação, sim, de explicação, até essa oração que muita gente me pediu. Também está disponível no YouTube, no canal Cleusa Cirilo. A pessoa pode fazer por 21 dias, porque a cura do futuro é pelas células e o DNA, né? Então, e essa oração ela tem tudo, glândula pineal, DNA, as células, né? Como desativar as memórias, porque a gente carrega no nosso registro acástico todas as informações desde a primeira vida até o momento atual. Então, tudo isso precisa ser reharmonizado. Desativar essas memórias, né? Para que a gente não vivencie, repita os dramas, horror, violência, escassez, miséria, que a gente viveu em uma das vidas, né? Ou muitas delas, né? Porque cada vida da gente traz uma surpresa, né? Sim, porque você vem, por isso que é importante fazer o mapa, porque no mapa, tanto astrológico quanto numerológico, você tem uma noção por que você reencarnou,
Por que que você teve que vir novamente para esse planeta? Que a Terra é um hospital-escola. Nós estamos agora na iminência de uma mudança bem radical a nível planetário, né? Que passa de um planeta de aprendizado para um planeta de regeneração. Mas isso ainda vai demorar, não é nessa geração Não nossa. é nesse ciclo ainda, Não, né? ainda vai demorar bastante. Mas já estamos começando. Então, ao fazer o seu mapa, você descobre no numerológico, depois o mapa, o Marcos fala do dele, a tarefa que você assumiu aqui no planeta. Então, você assumiu uma tarefa de desenvolver uma energia durante toda a sua existência aqui na Terra. Então, por onde você for passando, você vai ter que deixar uma marca daquela tarefa que você foi incumbido. Essa tarefa, ela vai encontrar uma barreira que é o desafio maior. Então, esse desafio maior é o karma que você trouxe. Então, o que que é o karma? Não é assim como as pessoas pensam. É um negócio interrompido, uma ação interrompida. Então, você interrompeu aquela lei, aquela energia, não deu continuidade, você vai ter que fazer nessa. E como é difícil, então vem como um aprendizado. Aí, se você consegue entender, você vai despertar a sua alma para o propósito dela. Que a nossa alma tem um propósito de estar aqui. E eu tenho uma ajuda que vem de outra vida que eu já aprendi aquela energia. Então, aqui ela vai me ajudar a colocar a tarefa, despertar a alma e vencer o desafio, para que eu colabore com o mundo, com o planeta, com aquela missão. Então, junta tudo isso, você tem uma missão perante o mundo, né? E aí, se você sabe qual é e quais são os seus desafios, tudo fica mais fácil, Mais né? fácil. E no astrológico também é a mesma coisa? É a mesma coisa, Cleusa. A gente consegue ver esse da missão, que a gente fala geralmente olhando os nódulos de Saturno. Então, eles vão me direcionar a dizer quais são os entraves que a pessoa tem, quais são as cobranças que ela traz. Que Saturno vai falar sobre isso e os nódulos também vai fazer o eixo, da onde ela tem que ir e o que ela traz para essa vida. Então, se ela tem um eixo de casa 1 e casa 7, o problema dela é relacionamento. Então, ela vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas, fortalecendo o próprio ego. Ou o contrário, diminuindo um ego inflado que ela trouxe de outra vida e fortalecendo a relação com o outro, aprendendo a respeitar o outro. E às vezes isso também vai na parte financeira, né? Que é um dos problemas, né? É relacionamento afetivo e parte financeira. A parte financeira e relacionamento são os mais procurados, né? Assim, os questionamentos que as pessoas mais fazem, né? Uhum. Porque é o que todo mundo quer, ser amado e ter prosperidade, recurso, né? Ter recurso. Prosperidade para conseguir sobreviver. Então, assim, Cleusa, tem uma frase do Freud que ele fala assim: não me cabe conceder nenhuma necessidade tão importante durante a infância do que uma pessoa que é a necessidade de sentir-se protegido por um pai. Então, essa frase já fala de autoestima. Sim. Porque, assim, se a pessoa não tem o reconhecimento, a proteção desse pai, então ela já não se sente merecedora de nada. E também, assim, o pai é que é a força de impulso, né? Então, é ele que impulsiona a pessoa para a vida. E quando falta essa força do pai, muitas vezes a pessoa viciada é a falta do pai. Então, a busca que ela está de preencher o vazio. Ela vai em busca de algo que dê força para ela, porque ela não tem a força do pai. Então, ela vai, porque uma pessoa quando bebe, se droga ou faz alguma coisa, ela se sente poderosa, né? Então, ela acha que ela pode tudo, porque ela está buscando essa força. Então, a falta do pai traz esse vazio. E o Freud tem razão aí no que ele fala, né?
Então essa necessidade, né, essa falta que esse pai fez é que vai afetar a forma como a gente constrói a nossa autoestima, né? Então, porque a autoestima é um problema muito grande, que a maioria das pessoas, nós também já passamos por isso, né? Acho que em algum momento, né, a gente sempre se É, sentiu menor então, do que o outro, né? não é que a gente não passou, porque se nós estamos aqui hoje compartilhando com vocês experiências, trazendo um conhecimento, é porque nós já passamos por isso. Porque a gente só pode acolher o outro, ensinar, orientar, quando a gente passou pela experiência, né? Senão você não tem, não sabe a extensão da dor do outro, né? Você não consegue compreender, né? Porque à medida que nós vamos se curando e aprendendo, porque o planeta exige isso, né? Cura e aprendizado, aí nós vamos se capacitando também para ajudar outros a compreender. Então, o terapeuta é apenas um facilitador. Ele facilita a compreensão do outro para que ele também dê esse salto quântico, porque a vida, ela cresce em saltos, né? Então, às vezes você vai e não sai do caminho. De repente, vem alguma coisa que você dá um salto, né? Que aí é onde você tem esse impulso, esse crescimento. Esse né? crescimento. Então, você vê que a autoestima, ela já começa a ser derrubada na infância, né? Até você trouxe um artigo aí que explica isso, né? Que fala que quando a gente é criança, a gente se sente livre, alegre, e as crianças não têm culpa, né? Então, você pega aquelas crianças muito pequenas que ainda não foram direcionadas, né, pelo adulto, elas não têm culpa nem têm consciência do que é certo, que é errado. Então, elas vão fazendo e vão vivendo. Então, elas não trazem esse peso, né? Sim. Então, isso é a gente que vai ensinar, que vai colocar para essas crianças. Então, você vai falar muitos nãos, você vai às vezes agredir essa criança de alguma forma, vai gritar com ela. Né? Porque a depreciação vem pela... Chamar de porca, você fala, isso, você é porca, tá fazendo isso. Ou você é burra, não sabe acertar. Ou então assim, essa roupa você tá ridícula. Isso tudo vai Ou compara, minando, né? Você está vendo como seu irmão é inteligente, e sua irmã, e você não. Então, isso já gera um sentimento de depreciação, né? Isso vai implicar na vida adulta, nas conquistas materiais, principalmente. Isso, porque para você fortalecer a sua autoestima, né, Cleusa, tem os passo a passos, né? Você tem que acreditar na tua capacidade, você sentir que você é uma pessoa completa. Então, tudo isso é o que fortalece tua autoestima. E uma das coisas também que eu vejo nos meus atendimentos, Marcos, que impede a pessoa de ter essa autoestima, é a mania de perfeição. As pessoas não aceitam que nós somos imperfeitos ainda, né? Que nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E aí tem pessoas que não admitem que elas errem, elas não admitem as falhas, né? E também não lidam bem com críticas, né? Porque aí mina a imagem que ela tem de si, né? Então, a gente precisa olhar para nós com autenticidade. Dentro das cartas de Cristo, ele fala um pouco disso que você acabou de falar da criança. Então, ele fala que nós nascemos por a luz. E isso eu já vi em projeção, eu já vi o reencarne, e é fato isso. Nós nascemos assim, uma luz mesmo, quando entra na carne, né? Só que ali a gente já começa a ser bombardeados com as neuroses da mãe, as brigas do casal, tudo que uma mãe vivencia numa gravidez tumultuada, né? E aquilo vai escurecendo a nossa luz, é como se fosse um invólucro que vai envolvendo aquele espírito e aquela luz desaparece. Mas ela está lá dentro, né? Ela está lá na nossa mônada.
Aí depois nós vamos crescendo, isso está na página 48 do livro das Cartas de Cristo, que ele relata que aí nós vamos caindo e nós vamos criando correntes e ataduras pelo egoísmo, pela ganância, pelo ódio, pela raiva, pela a maneira como a gente vai lidando com a vida. Então nós vamos se enrolando, né? E quanto mais velho, lá ele repete, quanto mais velho, mais difícil para a pessoa se conscientizar. É porque é aquilo que a gente fala, quanto mais acúmulo, né, de problemas, críticas, tudo aquilo vai meio que embolando Sim, aonde a consciência cria daquela pessoa, né? os emaranhados. E da onde a gente herda tudo isso? Ah, então, De onde vêm as nossas heranças? dos nossos pais, né? Da nossa família, dos antepassados, né? Sim, nós vamos honrando, né? Então a gente vai honrando, vai repetindo, deixa comigo, você não conseguiu, deixa que eu faço. E aí a gente vai se enrolando, deixa para o outro. E às vezes a pessoa às vezes não conheceu o pai ou perdeu a mãe muito cedo, e isso a pessoa às vezes fala, mas eu não tive muito contato, né? Mas para isso você não precisa ter contato, né? Porque Não. você herda espiritualmente também, né? Sim, isso está na célula embrionária, né? Então vem ali na corrente de DNA, tanto materno quanto paterno. Então nós carregamos a genética. Às vezes eu atendo pessoas que são adotivas e elas falam, não, mas eu nunca vi meu pai biológico, minha mãe, mas não importa, porque o DNA está ali, né? E às vezes aquele emaranhado que a gente vê nas constelações vem desse DNA de pai e mãe, né? Então já E isso tá... na constelação a gente consegue desemaranhar, de certa forma. Quando a pessoa aceita e permite, né? Porque sempre eu falo aqui, a gente não faz nada, nós somos só facilitadores. Então, quando a pessoa permite que ela abre o coração, porque tem muita gente que não, elas resistem. A gente já falou aqui sobre a resistência. Então, elas resistem, não permite, porque da onde vem tudo isso? Da criança. Então, Lá atrás, né? porque vem tudo lá na célula embrionária. Então, é um acúmulo ali de emoções reprimidas que vai ficando no inconsciente. Por isso que, assim, nós somos 95% inconsciente, né? Olha como. Tem um livro bem interessante que chama Subliminar, e ele fala que acho que 75% das informações que a gente recebe é de forma inconsciente. Então, assim, você olha, você conversa com a pessoa, mas ali você está captando o olhar da pessoa, a temperatura do local, tudo isso você vai percebendo, só que você não está consciente, você não está ligado por nisso. Isso que as propagandas, elas vendem, porque elas vão atingir esse subliminar no nosso inconsciente, né? Exatamente, aquela atenção que a gente tem, mas não presta atenção. Não vê que você está captando, né? Exatamente. Então, assim, daqui a pouco a gente vai abrir os telefones, que é o 31710221, 3262-4490. E quem quiser fazer o mapa astral e ganhando a Revolução Solar, que é para já o próximo ano, né, Marcos? Isso, para a pessoa já se programar como Sim. vai ser a partir do seu aniversário, o que 2022 vai reservar, né? Sim, e é importante você estar com essa promoção de não cobra a Revolução Solar, né? Você só cobra pelo mapa. Isso, porque a pessoa já sai com o pacote completo, né? Porque daí ela já se conhece e já vê o que vai ser o ano que vem. Sim, e já começa a entender os nós do relacionamento, os nós do financeiro, da família, no campo espiritual também, né? E é aquilo que você fala, né? O relacionamento está ligado com
ligação de mãe, de como você cria essa relação de pai e mãe, né? Sim. Isso tudo vai afetar o teu desenvolvimento. E o financeiro está muito ligado com a mãe. Então, ali, quando você não foi bem nutrido, bem alimentado, de afeto, de amor pela mãe, você vive uma aridez dentro, uma escassez dentro de si. É aquelas pessoas que falam, eu consigo desenvolver, e a hora que chega para começar, parece que encrua. Encrua, aí não vai. Então, tudo isso está nessa relação de mãe e filho. Como nós falamos que o pai é o impulso, que dá a força para a pessoa ir em busca de conquista, da carreira, a mãe já é o financeiro, como gerar o dinheiro, como multiplicar o dinheiro, porque é a mãe que traz a forma, é a mãe que traz a vida, né? E muitos homens às vezes falam mal das mulheres, mas eles foram gerados dentro de uma mulher, né? Exatamente. A vida passa pelo corpo de uma mulher. Eu falo, é aquilo que a gente precisa retrabalhar esse conceito, né? Do feminino, feminino, né? E masculino, porque você só nasce de uma relação homem e mulher. Sim. Então você tem metade de homem, metade de mulher. Então, e o pai é a semente, e a mãe é a geradora, né? Então, e por isso que eu falo, se não houver aí um reconhecimento de gratidão, não falo nem de amor, de gratidão pelo dom da vida, agradecendo pai e mãe por estar aqui, você tem essas duas forças aí abaladas. Que é o que a gente fala, é o feminino e o masculino. O masculino. Ou o positivo e o negativo. Negativo. Porque o nosso cérebro, ele é metade masculino e metade feminino, viu? Então, essa energia que as pessoas têm que aprender a balancear, né? Porque a partir do momento que você valoriza ali a presença física do feminino, pode ser a mãe, pode ser a mulher, né? Valorizando ali, reconhecendo como a geradora da vida, vai ficar nessa balança, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Então, tem até nós vamos trazer um programa aqui falando só sobre isso. O que é o masculino, o que é o feminino, porque é o sagrado feminino em homenagem ao sagrado masculino e vice-versa, né? Que é isso que às vezes causa uma certa confusão nas pessoas. Sim, porque a energia está nos dois, tanto no homem quanto na mulher. Só que o corpo físico define o gênero que você escolheu ser nessa vida, né? Ou teve que aceitar. Por imposição, né? Porque tem a reencarnação por imposição também. Sim, então às vezes aquele corpo você não queria, mas foi obrigado pelo aprendizado, né? Exatamente. Então, isso aí. E o programa está chegando ao final, não dá tempo de atender mais ninguém. Então vamos passar o nosso telefone. Lembrando para os ouvintes, né, que quem perdeu o programa de hoje, ele vai estar disponível no YouTube, né, no canal Cleusa Cirilo. A gente pede para vocês se inscreverem no canal para sempre estar recebendo cada programa novo, cada coisa nova que você coloca lá, né? Aí a pessoa é avisada. Então, o meu telefone, para quem quer mandar uma mensagem, é o 940-328391. E para marcar um mapa online ou tirar alguma dúvida, o telefone é 913-16-2396 ou 985-55-6364. E para agendar seu mapa astral, você pode ligar ou mandar um WhatsApp para 98578-2382. Então, aproveite as promoções, né, para o final do ano, porque senão depois aí não tem mais. É que nem eu falo, se não fez a previsão e ia chover, você não levou o guarda-chuva, não pode reclamar depois. Não escutou a previsão. A previsão do que ia ser, né? Uhum. Então, um bom dia a todos. Obrigado, Pedro. Até quinta-feira, se Deus quiser. E uma boa semana.